A Índia é considerada a terra da espiritualidade e da filosofia. Foi na Índia que surgiram várias religiões e práticas, como meditação e yoga, além de mantras e conceitos como karma e reencarnação. Ela é considerada por muitos o berço espiritual da humanidade, embora esse título seja discutível. Na Índia surgiram o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo, 3 dos quais são assuntos desse vídeo. E o outro, que é o budismo, já teve um vídeo inteiro, né? Que foi o último vídeo postado no canal, anterior a esse aqui. Das grandes religiões que ainda existem no mundo, o hinduísmo é a mais antiga. Diferente de quase todas as outras religiões, o hinduísmo não possui um fundador, um profeta que recebeu ensinamentos de seres elevados. Pelo menos não que se saiba, não que se tenha registro oral ou escrito. E por esse motivo, ela não tem uma história assim tão complexa. O hinduísmo surgiu mais ou menos em 3000 a.C., com um povo que vivia perto do rio Indo, e daí que vem o nome tanto da religião hindu, quanto da nação que mais tarde se formou, Índia. Esse povo mais tarde migrou para o Vale do Rio Ganges, onde se estabeleceu e formou uma sociedade, cujo hinduísmo regia todos os aspectos dela. A religião é fundamentada nos Vedas, que em sânscrito significa conhecimento, que é um conjunto de textos sagrados, na forma de hinos de louvor, mantras e ritos, e que contém as verdades eternas que teriam sido reveladas pelos deuses. O hinduísmo surgiu a partir dessas tradições védicas, e no primeiro momento era chamado de hinduísmo védico, onde havia o culto a vários deuses tribais. Depois, no que é considerada a segunda fase do hinduísmo, ele passou a ser conhecido como hinduísmo bramânico, ou brahmanismo, que foi quando se passou a cultuar vários deuses, em especial a trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. Existem centenas de deuses hindus. Cada deus desse é deus de alguma coisa. Tem o deus da destruição, o deus da sabedoria, o deus da riqueza, enfim. Sendo todos eles partes de Brahman, a manifestação universal, a energia primordial e cósmica que deu origem a tudo. O Deus Supremo, que é simples e pura energia, sem forma. Após o surgimento do islamismo e do cristianismo, surgiu uma nova vertente do hinduísmo, que é chamada de hinduísmo híbrido, porque recebeu influência das outras religiões. O símbolo do hinduísmo é o Om, formado por 3 letras em sânscrito, que são o som de Om, usado nas meditações e nos mantras, que seria o som primordial de toda a criação. O hinduísmo hoje é a 3ª maior religião do mundo, só ficando atrás do cristianismo e do islamismo. O sistema de crenças hindu engloba práticas religiosas, espirituais e filosóficas. Eles acreditam em reencarnação e em predestinação. Segundo os Vedas, o ser humano está preso em um ciclo eterno de morte e reencarnação, que eles chamam de roda de Sansara. E para sair desse ciclo, é necessário se alcançar o Nirvana. O budismo pegou essa ideia de Nirvana, mas esse conceito difere um pouco no hinduísmo e no budismo. No hinduísmo, o Nirvana é a libertação do ciclo de reencarnações, que acontece após o ser viver muitas vidas e ir subindo pelo sistema de castas, que eu vou explicar daqui a pouco, onde então se reúnem com o Brahman. Já no budismo, o Nirvana é um estado de espírito, onde o ser humano sente calma, pureza de pensamentos, elevação espiritual. Quando a pessoa alcança esse estado, quebra-se o processo de Sansara, interrompendo os renascimentos contínuos. Só um detalhe, não confundam a roda de Sansara com a roda do Dharma, do budismo. São diferentes. O espiritismo
concorda bastante com isso de que o ser humano fica reencarnando para resgatar seu karma. A única coisa que difere na visão de reencarnação do espiritismo e do hinduísmo é que os hindus acreditam que o ser humano pode reencarnar em outros seres, como animais e plantas. E o espiritismo diz que não, porque o espírito humano não é compatível com corpos de animais. Sendo assim, eles viriam então do reino dévico, ou reino dos devas. O hinduísmo prega o desprendimento dos bens materiais, através de práticas como a meditação tradicional e a yoga, que é, na realidade, um tipo de meditação. Aí tem os vários tipos de yoga, né? O Hatha Yoga, o Prana Yoga, o Tantra, enfim. Os Vedas influenciaram não só o hinduísmo, mas também o budismo, o jainismo e o sikhismo, que a gente já vai ver. Afinal, todas essas religiões são originárias da Índia. Então é normal que estejam fundamentadas nos Vedas. Os hindus também usam outras escrituras, além dos Vedas, dentre os quais o Ramayana e o Mahabharata, que contém como um de seus textos o famoso Bhagavad Gita, e vários outros. O Bhagavad Gita é um texto que relata uma batalha onde um guerreiro chamado Arjuna pergunta a Krishna, que é um avatar do deus Vishnu, sobre o sentido da vida. E Krishna responde, e essa resposta é basicamente o texto. A música Gita do Raul Seixas é sobre isso também. A letra da música é basicamente a resposta de Krishna, com várias adaptações, é claro. Uma das reencarnações de Vishnu antes de Krishna foi também no famoso Rama, o príncipe Rama, descrito no Ramayana. Eu não posso entrar em detalhes aqui para não estender o vídeo, mas quem quiser saber mais sobre esses personagens, tem várias animações aí pela internet, vários filminhos. No YouTube mesmo tem, contando a história do Rama, do Krishna, até sobre o Buda tem o filme do Mahabharata também. Seria como aqueles filminhos que contam a história dos personagens bíblicos, com a diferença que não são da Bíblia, são do hinduísmo. Mas para quem tiver interesse em estudar, eu recomendo bastante. Os seguidores do hinduísmo têm liberdade para escolher a prática que desejam seguir. Várias pessoas viram vegetarianos, outras abrem mão de prazeres e bens materiais, mas eles fazem tudo isso sem obrigação. Cada um escolhe as práticas e filosofias com as quais mais se identificam. E quando as pessoas morrem, é natural do hinduísmo a cremação dos corpos. Na cultura ocidental isso é quase inadmissível. Principalmente para o cristianismo, que está fundamentado na crença de que os mortos vão ressuscitar no fim dos tempos e vão precisar dos corpos. No hinduísmo eles acreditam que o corpo é apenas um veículo, apenas algo temporário, uma roupa para o espírito usar. Então não tem por que enterrar aquela carne em decomposição, que pode trazer várias doenças. Então cremam. Até porque assim acreditam também que o espírito está livre para ir embora. Bom, a Índia sempre foi composta por um sistema de castas, que eu citei agora há pouco, e que existem até hoje. A estratificação social da Índia está dividida em castas, compostas por brahmanes, que são sacerdotes e pessoas letradas, que teriam nascido da cabeça de Brahma, os kshatriyas, que são guerreiros, que teriam nascido dos braços de Brahma, os vaishyas, que são comerciantes, que teriam nascido das pernas de Brahma, e os sudras, que são servos, camponeses e artesãos, que nasceram dos pés de Brahma. No século VI a.C., ainda lá no final da chamada Era Védica, a população começou a questionar os privilégios dos brahmanes, ou seja, dos sacerdotes, da casta mais alta, e as desigualdades sociais. E como resultado disso, surgiram o budismo e o jainismo. Eu não vou falar aqui do budismo, porque o último vídeo foi só sobre ele. Então quem quiser mais detalhes, veja aquele vídeo. Aqui basta vocês saberem que o budismo surge nessa época e é originário da Índia, e por isso vários elementos hindus foram para o budismo.
embora o budismo defenda que o caminho espiritual é através de si mesmo e não de deuses. Outra religião que surgiu no mesmo período em que surgiu o budismo foi o jainismo. O jainismo também afirma que não é necessária a adoração de deuses e que cabe ao próprio ser humano realizar seu destino. E assim como o budismo, era contra o sistema de castas. Ou seja, ambas surgiram para se desprender totalmente do brahmanismo e dar outras opções espirituais ao povo daquela época. O jainismo difere do budismo no sentido de que não tem um espírito missionário e também não se expandiu tanto. Na verdade, o jainismo nunca saiu da Índia. O fundador da religião foi Mahavira, um contemporâneo do Buda, pertencente à casta guerreira. Assim como Buda, ele tinha uma vida de luxo, que abandonou por volta dos 30 anos para alcançar a iluminação espiritual. Durante um ano inteiro ele usou roupa, mas depois ele passou a andar nu, e por isso sofreu vários ataques físicos e verbais. Ele também dormiu em locais inóspitos e praticou jejuns extremos em um período de 12 anos. Ele também se esforçou ao máximo para não fazer mal a qualquer forma de vida, desenvolvendo assim uma das ideias principais da religião, que é a não violência. O Mahavira dedicou as décadas seguintes da vida dele ao ensinamento das suas doutrinas para o povo comum. Jainismo vem do verbo sânscrito jain, que significa conquistador ou vitoriosos, expressão utilizada porque os adeptos da religião visam obter a vitória sobre as paixões e os sentidos, ou seja, abandoná-las, conquistar o controle da própria mente sobre os desejos mundanos e a consequente libertação do ciclo de renascer. Eles são totalmente desapegados da matéria, e alguns membros da religião, não são todos, andam nus, porque segundo eles, até mesmo a roupa provém do mundo material, e torna difícil que o indivíduo alcance a libertação do samsara. Os Jainas reconhecem que tudo que existe, seres humanos, animais, plantas, rios e até mesmo objetos inanimados como rochas, entre outros, possuem uma alma ou um princípio vital. E tudo isso está interligado por elos kármicos. Além da não violência, eles são adeptos do celibato. O jainismo é muito popular na Índia, tendo hoje perto dos 4 milhões de adeptos. O festival que une todos os jainistas é o Mahavir Jayanti, aniversário de Mahavira, que é celebrado entre o final de março e o começo de abril. A religião é simbolizada pela suástica, que é um símbolo espiritual milenar que está presente em várias culturas de diferentes épocas por todo o globo. Ou seja, é um símbolo espiritual universal, que nada tem a ver com o nazismo. Os nazistas utilizaram o símbolo, mas não é algo exclusivo deles, nem foi eles que criaram, como muita gente acha. Mas eu já dei muitos detalhes sobre isso em outros vídeos aqui do canal. Eu só tô dando uma explicadinha rápida aqui para quem é novo no canal ou para quem tá vendo só esse vídeo, para que não se assustem com o símbolo. E além da suástica, a Hamsa também é usada no jainismo, que é aquela mão aberta. Embora a Hamsa, assim como a flor de lótus, seja um símbolo que representa todo o Oriente, não apenas essa religião. E ela pode ser encontrada em várias culturas. E, por fim, outra das religiões da Índia é o Sikhismo. O Sikhismo é basicamente uma fusão entre o hinduísmo e o islamismo, que entrou na Índia quando ocorreu a expansão do islamismo entre os séculos 7 e 10. Diferente dos países do Oriente Médio, a Índia não se tornou um estado muçulmano, porque a maioria esmagadora continuou sendo hindu, mas o islamismo começou a ganhar bastante adeptos, porque os fiéis viram nele uma forma de fugir do sistema de castas. Então o islamismo se popularizou bastante na Índia. A palavra sikhismo deriva do termo sânscrito sisya, que significa discípulo. O sikhismo é uma religião fundada no fim do século XV
por um guru chamado Baba Nanak. Há quem diga que a religião também sofreu influência do sufismo, a vertente mística do Islã. O sikhismo prega a existência do karma e afirma que somente através de nossos próprios esforços somos capazes de nos libertarmos das encarnações. E defende também a tolerância e a igualdade. A religião diz que os seres humanos estão separados de Deus por serem egocêntricos e que estão presos na roda de Sansara por serem individualistas. Sendo assim, os Sikhs buscam ser solidários e cooperativos. O Sikhismo possui 3 pilares, que são o cumprimento de deveres fundamentais, ter Deus presente na mente em todos os momentos, sustentar-se pela prática do trabalho honesto e compartilhar o que se consegue no trabalho com os necessitados. O Sikhismo tem rituais e festas próprias, sendo um deles o ritual funerário, onde há a cremação após diversos hinos serem recitados, e geralmente as cinzas são jogadas no rio Ganges. O livro sagrado do Sikhismo é chamado de Adi Granth, e o número de praticantes da religião chega a 23 milhões, dos quais 19 milhões vivem na Índia, embora existam Sikhs em vários outros países, principalmente no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Inclusive o atual ministro de Defesa do Canadá é um Sikh. Eu digo em 2020, né? Caso a pessoa esteja vendo esse vídeo aí futuramente e ele já não ocupe mais o cargo. Geralmente os Sikhs são confundidos com os hindus por conta do uso do turbante na cabeça. Mas os hindus só usam turbante em ocasiões muito especiais, algumas festas religiosas, casamentos. Os Sikhs usam o turbante o tempo inteiro e não tiram para nada. Eles também não podem cortar a barba e nem o cabelo. O símbolo do Sikhismo é chamado de Khanda, que é o resultado da junção de 4 armas. Uma espada de 2 gumes no centro, chamada Khanda, que é também o nome de todo o símbolo, né? Que representa o poder criativo de Deus. Em volta do Khanda tem uma arma chamada Chakra, que era usada por quase todos os guerreiros Sikhs do século XVIII, e simboliza a eternidade e perfeição de Deus. E tem também, em ambos os lados, 2 espadas de forma curva, chamadas Kirpans. A espada do lado esquerdo representa o poder espiritual, e a do lado direito, o poder temporal. Hoje em dia, o Sikhismo representa 2% da população da Índia, sendo 80% hindus, 11% muçulmanos, 3,8% cristãos, 0,7% budistas e 0,5% jainistas. Os outros 1,7% são de pessoas sem religião ou de algumas minorias religiosas, entre as quais se encontram os Parsi ou zoroastristas. E só deixando claro que esses dados aqui são de 2013. Esses números podem variar de acordo com o censo, mas não fogem tanto assim, não são tão diferentes do que eu disse aqui. Então é isso, pessoal. Deixem seu like aí no vídeo para dar relevância. Eu prometo que o próximo vídeo não vai ser sobre religiões, pra gente dar uma respirada aí, né? Ainda faltam várias, mas muito de um assunto só enjoa. Eu percebi que tem pouca gente vendo também, o que não me incomoda particularmente, mas isso é ruim pro canal como um todo, por conta dos algoritmos do próprio YouTube, né? Pouca gente vendo, dando like, comentando, não é nem um pouco bom pro canal. Então, vamos dar uma pausa aí, né? E até o próximo vídeo, então, gratidão.